O Espírito Santo está atraindo bilhões em investimentos para diversos setores e toda essa riqueza passa pela BR-101. Como garantir que a rodovia acompanhe esse crescimento? É o que vamos conversar hoje com a Aline Fraga, gerente do contrato de concessões da Ecovias Capixaba. Seja bem-vinda, Aline. Bom dia, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite. Bom, Aline, o novo contrato é resumido pelas palavras mais controle, previsibilidade, orientação a resultados. Na prática, como é que a Ecovias tem sentido essa diferença no dia a dia da gestão em comparação ao contrato anterior, né? Já que o contrato foi renovado em agosto do ano passado. Bom, Amanda, é importante, eu acho, a gente ressaltar sobre a importância da BR-101, né? Antes de começar a falar sobre o novo contrato. A BR-101 é o principal eixo, né, logístico do Espírito Santo. Para você ter noção, atualmente 90% do PIB do Uhum. estado, ele passa, né, a área de influência dele passa pela BR-101, tá? Então a BR-101, ela conecta todas as regiões do estado, tá? E importante, é o principal eixo logístico, né, o Espírito Santo, para escoar Uhum. Nordeste, Sudeste e Sul do país. Importante a gente ressaltar esse ponto, tá, Amanda? Uhum. E daí, em complemento, né, falando sobre o contrato, novo contrato modernizado da Ecovias Capixaba, como você bem pontuou, o que que prevê esse contrato? Modernização, padronização e sustentabilidade, tá, Amanda? Então, esse novo contrato, ele foi desenhado, né, para ser sustentável, ele vai ter aí nesse caso, né, Uhum. uma celeridade de investimentos, e isso é importante, é que eu acho que todos nós capixabas queremos, né. A Ecovias Capixaba, ela vai administrar, já administra, Isso. né, Uhum. 478 quilômetros, né, entre aí o trecho divisa com o Rio de Janeiro até até divisa não, né, até Mucuri, sul da Bahia. Então são 478 quilômetros que perpassam em 25 municípios, sendo 24 no Espírito Santo e um na Bahia, tá? Então, você bem pontuou, né, nós de investimentos, o que que nós já temos aí de investimentos, né, nesse novo contrato Uhum. modernizado, nós já vemos resultados na rodovia, na Uhum. BR-101, de norte a sul do estado, tá. O contrato prevê, Amanda, 7 bilhões em investimentos, é um contrato de 24 4 anos, anos. Uhum. né, e daí é importante ressaltar que nesses 3 primeiros anos, que chamamos da fase de transição, da fase de teste, Já né, da tem já confiabilidade, tem um compromisso aí para a Ecovias, né. sim, nesses 3 primeiros anos aí, de 7 bilhões, nós vamos incorporar aí 2 bilhões em investimentos nesses 3 primeiros anos. E aí, Amanda, o pessoal me pergunta: "E os resultados?". Nós já vemos resultados, né, são aí, nesse contrato, né, 170, vou resumir, tá, Uhum. para você o que que contempla nesse contrato, são 172 quilômetros de duplicação, tá, 35 quilômetros de vias marginais, Uhum. tá, 15 quilômetros de contornos urbanos, os contornos muito esperados aí pela população capixaba, sendo que 11 quilômetros em Fundão, 4 quilômetros em Ibiraçu, 41 quilômetros de faixas adicionais no norte, Uhum. tá. 2 PPDs, que são PPDs, né, PPDs são pontos de parado de descanso por usuários, né, que vai influenciar bastante a vida dos caminhoneiros. Então nós teremos, tanto no norte quanto no sul esses investimentos, né.
Então são Tem várias investimento melhorias. praticamente em todas as regiões. Todas as regiões. Então, além dos investimentos, nós temos serviços operacionais também, né, que vamos ter muitas melhorias para a segurança viária, garantir a segurança Uhum, do usuário, né. Nós temos aí recursos, como nós sabemos, a rodovia ela é monitorada 24 horas, uhum. tá. E como complemento, nesse novo contrato, nós teremos uma cobertura por câmeras 70% da via. Então, assim, o usuário ele vai ser muito bem assistido por 24 horas, tá. Um breve resumo, Uhum. tá, sobre Tem as tem nossas um obras. detalhe interessante nesse contrato, é porque quando ele foi repactuado, né, para essa transição em 3 anos, a Ecovias teria que entregar 80%, né, do que havia sido combinado, eh, sob, risco de extinguir o contrato, né. Eh Isso aí foi uma das novidades que o contrato trouxe, entre outros compromissos também, tanto da Ecovias como por parte também de quem controla o contrato, né. Bem pontuado. E aí você vai me perguntar: "Aline, o que que garante o cumprimento desse contrato?". O Exatamente. que que garante? Regras diferenciadas de fiscalização e acompanhamento, tá. Que eram bem diferentes do contrato anterior, Sim, né. quando a gente fala 3 anos de concessão, 3 anos, me perdoe, 3 anos do período de transição que se Transição. você fala, Aham. né, é um período de teste mesmo para a concessionária, né. Então, assim, a concessionária, ela passará a comprovar a execução efetiva dos investimentos. Então isso é previsto no contrato, ela tem que atingir no mínimo 80% do cronograma, né, do Uhum. marco contratual ali das obras. E aí, Amanda, se ela não atingir esse mínimo de 80% de execução das obras, isso é previsto no contrato, Uhum. ela aí pode sofrer, pode não, né, previsto no contrato, uma extinção antecipada. Uhum. Daí, ali, em termos técnicos, o que que é uma extinção antecipada? Bem importante informar para a população, tá, de transparência, né. É um encerramento do contrato antes do prazo pactuado, né. Então, o poder Que era concedente, de 24 anos. o poder público, ele pode encerrar o contrato e o contrato, essa gestão da BR-101, esses 478 quilômetros, ele passa a ser entra no processo de licitação, é uma nova Uhum. operadora, Aham. enfim, né. E não é objetivo nosso e nem para o estado, para o país isso acontecer, Sim, né. Porque entrar no processo de licitação, processo moroso para investimento, então, na fase que nós estamos no estado, né, de potencial em economia, isso não é viável, sim. não queremos que isso aconteça. Desses 80%, né, que seria em 3 anos, então já tem 1 ano, né, que faz agora em agosto, né, da repactuação. Desses 80% tem um percentual aí do que já foi apresentado pela Ecovias? Já temos, nós vamos fazer 1 ano agora em agosto, Uhum, próximo mês, né, nós já duplicamos nesse primeiro ano 12 quilômetros, tá, uhum, previsão de concluir até agosto de 26 mais 10 quilômetros em Anchieta, então uhum, temos obra, quem passar pela rodovia vai conseguir verificar um fato isso, uhum. obras sul e norte, tá. Então já temos aí em avanço. Investimentos, importante falar o que que nós já investimos de agosto de 25 até junho de 26, 445 milhões já aplicados até junho, praticamente nesse É. primeiro ano, né. Então, assim, muitas obras acontecendo. Importante, Amanda, ressaltar é um investimento que estava previsto no nosso contra que está previsto no nosso contrato, são os 41 quilômetros de faixas adicionais no norte, Ah, sim, por conta da passagem ali Soretama. em Soretama, né, que não estava prevista a duplicação ali, por conta daquela condição ambiental, né, porque ele existe uma reserva, e aí houve uma alternativa, né, foi proposta uma alternativa, né. Isso.
Então, lá, né, tem essa previsão previsto no contrato, esse investimento de 41 quilômetros de faixas adicionais, Uhum, né, que vai perpassar ali Conceição da Soretama até Conceição da Barra, uhum, eh, 21 a gente vai antecipar 21 quilômetros uhum. entre Conceição da Barra e Soretama, de 41 quilômetros previsto no contrato. E que eram para ser executados posteriormente, né? Isso, do sétimo ao nono ano. Quando eu falo sétimo e nono ano, é de 2032 até 2034. Tendo em vista esse grande crescimento na região do norte, Uhum, potencial na economia, a Ecovias Capixaba está antecipando parcialmente esse investimento, 21 quilômetros, desses 41, uhum, 21 uhum. quilômetros no segundo ano. Então, previsão de concluir as antecipações dessas faixas adicionais até dezembro de 27, tá? Isso é muito importante, uma obra, um investimento muito esperado Aí é do qual que é esse pelo norte. quilômetro do que vai ser antecipado? Do Anteci vai da onde até aonde, né, vamos dizer assim, Isso, esse quilômetro que vai ser esses quilômetros vão ser entre antecipados? Conceição da Barra e Soretama, Tá. 21 quilômetros. Parcial de 41 quilômetros que nós temos que fazer Uhum. de faixas adicionais, no norte, tá? Aline, outra questão desse que é específica desse novo contrato, é que o pedágio, né, ele é feito de forma gradativa, o aumento é feito de forma gradativa conforme os investimentos. Qual que foi o impacto para a concessionária, né? Como que como que isso funcionou para a concessionária? Porque já houve aumento, né? Isso. A tarifa de peda os investimentos, né, é um número expressivo de investimentos nesses 3 primeiros anos, isso é contratual, tá, Amanda? Quem Uhum, quiser ter acesso ao contrato consegue verificar isso, né. Como condicionante, nós teremos os degraus tarifários que eles falam para esses 3 primeiros anos de fase de transição, tá. Que é um investimento muito alto. A concessionária, e aí é uma regra diferenciada, uhum, né, de acompanhamento. Para a concessionária, implementar esse percentual de degrau tarifário cada ano, né, ela está condicionada a atingir metas de até no mínimo 90%. Então eu tenho um cronograma, um plano de ação que a gente uhum, fala, que para eu conseguir pra Ecovias Capixaba incorporar na tarifa esse percentual, esse degrau tarifário, tem que estar condicionado à execução de obras de no uhum. mínimo 90%. Senão, não é Não tem um implementado, aumento, né? não tem um aumento na tarifa de pedágio. Então, ou seja, o usuário ele vai, né, vai ter um reajuste na tarifa, mas ele vai ver obra primeiro e Uhum. depois pesa no bolso dele, né? Quando eu falo pesa, muitos benefícios, né? E aí importante falar que a gente tem um mecanismo, né, que é a modicidade tarifária no contrato de concessão, que o investimento é aplicado num ano, mas para o usuário ele é diluído durante 24 anos. E se pergunta, mas como que a É, concessionária se uhum, sustenta, né? Isso daí é para não ter um impacto expressivo, não ter impacto no usuário, tá? E a concessionária, ela é corrigida, né, durante esses vinte e uhum, quatro anos. Então, essa modicidade tarifária, ela serve para equilibrar o contrato, tanto tendo uma tarifa justa para o usuário, quanto para a concessionária, eh, atender, né, conseguir, esses investimentos, esses repostes, cobrir os seus custos operacionais e ainda ter um retorno do seu capital aplicado, tá. uhum. Então existe esse mecanismo da modicidade tarifária. É, tem muitas questões, atuais sobre tecnologia, né. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essas novidades que essa nova fase de contrato trouxe pra BR-101. Tá, importante, porque o contrato modernizado, modernização está Uhum, correlacionado à tecnologia, né. Essa questão da implementação das, câmeras com cobertura de 70% no mínimo da rodovia vai uhum, beneficiar bastante o usuário, porque a gente consegue acionar recursos, né, rápido, sim. uma prestação de serviço ainda melhor, tá. Em falar em tecnologia, nós podemos citar que em janeiro desse ano,
A Ecovias Capixaba implantou 2 câmeras de IA, inteligência artificial, tanto uma no sul quanto no norte, Linhares e Serra, para ajudar a gestão da Polícia Rodoviária Federal, tá, em relação às infrações. Então, essas câmeras com inteligência artificial vão detectar o comportamento dos usuários e até ajudar na gestão da PRF. Uhum. Então, assim, muitos benefícios no viés da segurança viária, tá? Isso vai influenciar bastante, expectativa grande que nós temos em relação a isso. É, exatamente o que que elas têm de diferente das outras, o que que elas entregam além da câmera comum que não tem IA, por exemplo? Elas observam o comportamento quando a pessoa pega o celular, está dirigindo e pega o celular, ou quando a Uhum, pessoa está sonolenta, ela está sem cinto de segurança, um bebezinho, né, às vezes um bebê no colo da mãe, uhum, entendeu? Então ela pega esses atos. É educativo, né, uhum. não punitivo, mas é para auxiliar na gestão da PRF, tá. Isso é um avanço, inclusive, nós somos pioneiros aqui na Rodovias Federais do Espírito Santo em relação a essa tecnologia. Bacana. Bom, falando da importância da BR-101, a gente já comentou aqui, né, você falou da questão, lá em Soretama, né, já que o norte está crescendo, então ela é um ativo logístico muito importante para o Espírito Santo, né. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de como que a Ecovias enxerga essa o valor, né, da BR-101 para o estado que agora a gente já tem anúncios do Parque Log no norte, que é um complexo industrial que reúne ativos logísticos, indústrias. Do mesmo molde, já foi anunciado o Parque Log no sul. Então, como que o que a Ecovias, entende desse contexto do Espírito Santo, do que o Espírito Santo venha se tornar, né, como muitos desejam, num hub logístico, né, para o país, até para a América. Perfeito. Como você bem pontuou, grandes investimentos estão impulsionando a economia do estado, né. E daí quando a gente fala em grandes investimentos, nós podemos citar, como você bem pontuou, a questão do Parque Log Norte e Sul. Uhum, Esse empreendimento é um planejamento estratégico do governo do estado, né, o objetivo é conectar infraestrutura, logística e indústrias, tá, uhum, como você bem pontuou, é um hub logístico, uma conexão, tá, e o objetivo, o que que é o objetivo, né, é conectar os setores, que aí entra a Ecovias Capixaba, né, sim. conectar os setores portuário, rodoviário, ferroviário. Tá? Então, o objetivo é essa conexão, e aí fala: "Ah, Aline, mas, o que que vai beneficiar o usuário, a população?". Se eu tenho a conexão, desses setores, eu reduzo o meu custo, aumento a minha eficiência, gero renda, potencializo a renda nos municípios, tá? E a Ecovias Capixaba faz parte dessa conexão, é um eixo, como eu comentei, né, o principal eixo Uhum, logístico do sim. Espírito Santo, tá. É bom, para encerrar, olhando o que que foi realizado, né, desde agosto do ano passado até aqui, como esse volume de investimentos iniciais posiciona a Ecovia em relação a metas de longo prazo? Porque já foram adiantados, né, algumas iniciativas que estavam previstas para mais adiante no contrato. Então, assim, a longo prazo, o que vem pela frente, resumindo, né, o que que a gente pode esperar aí de novidades para esse semestre, no início do ano que vem? Bom, eu vou falar agora, Amanda, como usuária, tá, não vou falar como Uhum, diante do contrato, como usuária, da BR-101, como capixaba, moradora no norte, tá. Eu vejo esse contrato modernizado como um marco muito importante para o Espírito Santo, tá. Acredito mesmo nesse projeto, acredito que esses investimentos vão proporcionar segurança viária, uma maior fluidez, uma comodidade para os usuários. Além disso, vai ser um grande potencial para o desenvolvimento do estado, economicamente e aham. socialmente.
tá. Então eu acredito muito nesse projeto, e por isso que eu estou aqui para falar desse novo contrato modernizado. Bom, Aline, agradecer novamente a sua presença, muito obrigada por ter aceitado participar. Eu que agradeço o convite, como eu bem ressaltei, a gente fala do que a gente acredita, né, Amanda. Então, obrigado mais uma vez, e estamos com uma expectativa muito grande de nesse longo prazo a gente reduzir, a gente busca o zero, né, zero acidente, uma segurança viária, uma segurança para a família, que faça uma boa viagem, passa pela rodovia e tem uma boa experiência. Bom, para você que nos acompanha e quer saber mais sobre esse conteúdo e outros conteúdos, acesse o site da S Brasil e nos acompanhe em nossas redes sociais. Até a próxima!